Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre as leis do universo. Eu espero que estejam a gostar deste mini curso e se sim, peço-vos para já darem o vosso like nesta página, para fazerem comentários e partilharem com quem está a necessitar. Então hoje vamos falar sobre a lei da relatividade. E esta lei, o que é que esta lei nos ensina? Esta lei ensina-nos que nada é absoluto e tudo depende da perspectiva que adotamos e nas comparações que fazemos. Então, esta lei universal, ela convida-nos a ampliar a forma como olhamos para a vida, entendendo que as experiências só têm significado que escolhemos atribuir-lhes. Então vamos explorar como aplicar a lei da relatividade para encontrar equilíbrio, contentamento e sabedoria no dia a dia. A lei da relatividade afirma que tudo no universo é relativo e depende do contexto em que é observado. E nada existe de forma isolada. Tudo é entendido através da comparação. Por exemplo, uma subida íngreme pode parecer assustadora para um principiante, mas é apenas mais um treino para um alpinista, um alpinista já experiente. E a forma como percebemos os desafios e oportunidades é moldada pela perspectiva que adotamos. Esta lei incentiva-nos a usar as experiências como ferramentas de crescimento. Então, como funciona a lei da relatividade? A lei da relatividade funciona através de comparação, onde sem referências não conseguimos diferenciar grande de pequeno, difícil de fácil ou bom de mau. Portanto, para nós conseguirmos criar um contexto, é ideal que se faça uma comparação entre o grande e o pequeno, o difícil e o fácil, o bom e o mau. Também deve haver uma perspectiva que molda a realidade. Ou seja, a interpretação que damos às experiências determina se as vamos ver como obstáculos ou como oportunidades. Também devemos ver os desafios como sendo oportunidades, pois os desafios são convites para crescer e a forma como escolhemos enfrentá-los define o impacto que terão na nossa vida. Então agora vamos avançar aqui e eu vou-vos dar uns exemplos da lei da relatividade na nossa vida diária. Então eu vou dar aqui um exemplo em termos de circunstâncias pessoais. Por exemplo, um dia difícil no trabalho pode ser uma bênção para quem está desempregado. Outro exemplo, nas relações humanas. O comportamento de alguém só pode ser entendido ao considerar o contexto das suas experiências e emoções. Agora, outro exemplo em termos de perspectiva global. Muitos dos nossos problemas parecem menores quando os comparamos com desafios enfrentados por pessoas em situações mais difíceis. E agora vou-te explicar como deves aplicar a lei da relatividade na tua vida. Primeiro, tu deves alterar a tua perspectiva.
Ou seja, perante um problema deves-te perguntar: como posso ver isto de forma diferente? E também, que lições posso tirar daqui? E deves evitar as comparações negativas. Deves focar-te em comparar-te com a tua versão anterior, em vez de com outras pessoas. Porque cada jornada é única. Também deves praticar a gratidão. É que reconhecer o que tens de positivo na tua vida, muitas vezes esse reconhecimento são dos nossos problemas, são os desejos de outros. Que os outros queriam ter esses mesmo problemas, porque na realidade não são assim tão problemas. E também deves ver os desafios como teus professores. Porquê? Porque deves encarar cada desafio como uma oportunidade para crescer. E o encarar os desafios desta forma vai-te proporcionar que cresças, que tenhas mais força e também mais resiliência. Também deves desenvolver a empatia. Pois antes de julgares alguém, tenta compreender o contexto da sua vida. A empatia transforma o julgamento em compaixão. E como habitualmente, eu deixo aqui 3 frases inspiradoras sobre a lei da relatividade. Então, a primeira frase é: nada é tão grande ou tão pequeno. Tudo depende da perspectiva. A verdadeira medida do sucesso é como lidamos com os desafios. E por último, a tua realidade muda quando escolhes mudar a forma como a vês. Então agora eu quero deixar aqui uns exercícios práticos, de forma a que possas expandir a tua perspectiva. Então, primeiro, eu peço-te que faças uma reflexão sobre os teus desafios, onde deves escrever sobre um desafio que enfrentas atualmente. Aquele que está a ser mais desafiante. E depois de escreveres sobre esse desafio, eu peço-te que faças uma lista de 3 maneiras diferentes de interpretar essa situação. Portanto, escolhes o desafio e fazes uma lista de 3 maneiras diferentes de como a podes interpretar. Depois eu peço-te que faças um diário da comparação positiva, onde deves identificar uma área da tua vida onde já melhoraste significativamente. Por exemplo, na tua vida amorosa, social, em termos de trabalho, enfim, escolhe uma área. E depois deves, se o entenderes, escrever sobre o progresso que fizestes. E ao escreveres, deves sentir gratidão por essa evolução. Porque a gratidão vai elevar a nossa frequência. Depois, deves ajudar os outros. Deves oferecer ajuda a alguém que enfrenta um desafio maior que o teu. Porquê? Porque este ato de serviço pode trazer uma nova perspectiva sobre os teus próprios problemas. Como eu disse anteriormente, da nossa perspectiva podemos estar a enfrentar um enorme problema, mas na realidade não é assim tão grande. E ajudar o outro faz-nos ver de uma nova perspectiva. Por isso é tão importante este ponto.
E também, como habitualmente, eu trago aqui uma reflexão final, onde peço-te que vejas a vida pelas lentes da relatividade. Ou seja, a lei da relatividade ensina-nos que a vida não é definida pelo que acontece conosco, mas pela forma como escolhemos interpretar essas experiências. Então, mudando a nossa perspectiva, podemos transformar desafios em oportunidades, dores em crescimento e incertezas em lições. E ao reconhecer que tudo é relativo, tornamos-nos mais compassivos, gratos e resilientes. E lembra-te, não és definido pelas tuas circunstâncias, mas pela forma como escolhes reagir a elas. Então, abraça esta perspectiva e observa como a tua realidade se transforma em algo mais harmonioso e alinhado com o teu propósito. Bem, então, terminamos mais uma aula. Eu sou muito grato por estares aqui e até ao próximo vídeo. Gratidão.